Olá pessoal, hoje o nosso assunto é economia. O título desse vídeo se chama Juntando os Pedaços e eu vou dividir esse vídeo em duas partes, a parte financeira e a parte emocional. Lá em João 6,12, quando Jesus multiplica os pães, naquela multidão havia mais de 5.000 pessoas ali, fora as crianças e as mulheres que naquela época não eram contadas. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta toda aquela multidão. E nesse versículo, nessa passagem, a gente tem muito o que aprender. Primeiro, Jesus multiplicou algo que ele tinha. Então, quando você olhar para você, quando você vê a sua capacidade, ele vai usar algo que você já tem para começar. Mas você vai se aperfeiçoando, isso aqui já é mais para o fim do vídeo. Mas Jesus perguntou para o discípulo: o que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. Então, vamos multiplicar esse alimento. E ali Jesus alimentou toda aquela multidão. E o que eu quero chamar a atenção nessa passagem é o que ele diz no final. Ele diz: juntem os pedaços para que nada se perca. E talvez você pense, mas por que Jesus, que é o dono do ouro e da prata, pode multiplicar várias vezes? Há um grande ensinamento aqui. O que você faz com as sobras? Isso aqui fala de comida, a Bíblia está falando lá em João 6:12 ao 15 sobre a comida, mas aplica para qualquer coisa na sua vida. Você é do tipo que sobra um pouco de comida e joga fora? Ou você é do tipo que faz um arroz à grega? Aqui em casa a gente tem, meus filhos aprenderam desde cedo, nós não jogamos comida fora. E eu também não gosto de comer a mesma comida mais de 2 dias. Então o que eu aprendi? A minha panela de arroz é pequena, eu faço porções menores. Ou então eu faço para 2 dias e aquilo que sobra eu congelo depois do 2º dia. E ela aparece na outra semana com outra cara, com um steak no top, um salmão, alguma coisa diferente aparece ali. Mas eu não jogo. Eu falo para os meus filhos, aqui em casa só joga comida fora se estiver estragada. E eu aprendi isso muito cedo e é algo que eu pratico. Mas por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes nós, como cristãos, a gente desperdiça oportunidades, também pode se aplicar a oportunidades da vida. Muitas vezes a gente vive uma vida miserável financeiramente porque a gente não administra o que tem. E talvez você se pergunte: você não sabe o quanto eu ganho. Mas o importante na vida, isso aqui você pode gravar, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Porque a gente conhece pessoas que ganham 2 salários mínimos e tem uma poupancinha. Quem ganha mais pode viver melhor? Às vezes não. Às vezes desperdiça com bolsa que não precisa, é uma centopeia ambulante, aqueles pares de sapato que nem tem ocasião para ir. Então, nem sempre, é lógico que 2 salários mínimos é um valor pequeno, mas se você não aprender a administrar R$1.000, você não vai saber administrar 1 milhão. Porque a regra é a mesma. A gente não gasta 100% do que ganha. Não interessa. Não, eu vou tirar um pouco e colocar à parte. A gente tem que ter uma reserva, né? Hoje mesmo eu estava numa palestra sobre finanças e é algo que a gente escuta a vida inteira. Você tem que ter as suas despesas economizadas pelo menos 6 meses. Outros falam 3 meses, mas o ideal são 6 meses. A minha conta mensal, água, luz, imposto, seja lá, supermercado, é R$1.000. Você tem que ter R$6.000 no cantinho lá numa poupança, que se você perder um emprego, se acontecer alguma fatalidade, uma doença, você tem algo que você não vai precisar bater na porta dos outros, importunar os outros. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então a gente tem que ter essa política. Eu vou fazer na minha vida de maneira que eu vá abençoar os outros. Porque é muito melhor dar do que receber, é muito melhor dar do que ficar pedindo. Então vamos aprender com essa passagem. Junte os pedaços para que nada se perca. Você tem economizado na sua vida, você tem reservado alguma coisa e tem que ser mensal. É mensal, todo mês eu recebo o meu salário, eu vou pagar isso. Esse mês eu tô apertada. Mulheres não vão pro salão. Hoje eu moro nos Estados Unidos e hoje eu vejo uma grande diferença de cultura. Não estou falando aqui das mulheres americanas ricas, mas da média.
A mulher brasileira vai muito mais no salão que a mulher americana. É impressionante quando a gente chega nas casas, né, gente que trabalha, né, na limpeza ou qualquer outro tipo de serviço que você está diariamente dentro de uma casa americana, as mulheres levantam, lavam o cabelo, já usam o secador e vão para as festas, para os lugares. Mas nós no Brasil nós temos uma política, tem que fazer a unha todo final de semana. Quero dizer para você, não tem que fazer a unha todo final de semana. Ou então, eu aprendi a fazer minha unha. Fica longe de um salão, mas é perfeito para durar 2, 3 dias. E eu não desperdiço dinheiro, eu tenho uma coisa comigo mesmo. Eu não pago aquilo que eu posso fazer. Por exemplo, as minhas unhas eu faço. Muita coisa eu faço, eu depilo. Eu aprendi a costurar. Então tem muitas coisas, e hoje eu tô falando muito para as mulheres, eu senti no meu coração de direcionar muito esse vídeo, porque a gente vê muito no fim da vida, muito problema, né, muito desajuste, muito divórcio. E você sabia que a maior causa de divórcio não é diferença de cultura, não é temperamentos diferentes, não é adultério, por incrível que pareça. O maior índice de divórcio está relacionado às finanças. São pessoas que se casam, uma é econômica, a outra é esbanjadora. É muito ruim quando você casa com uma pessoa que você economiza em tudo e a outra pessoa desperdiça, você sente sua vida indo embora. Isso é muito ruim. E aqui vai um conselho para aqueles que estão casando. Aqui nos Estados Unidos eles ensinam muito, eu tenho 20 anos fora do Brasil, eu não sei mais como que é os ensinamentos com os noivos, mas aqui, algo que é ensinado, eu passei isso para minha filha desde que eu mudei para essa cultura, os casais têm que ter 3 contas pelo menos, uma conjunta, todo mundo põe, vai pagar as despesas, só sai ali com a assinatura dos dois na poupança e cada um ter sua conta. A gente precisa ter um dinheiro nosso sim, mulheres. Para você querer comprar alguma coisa, para você ter uma reserva sua. Muitos problemas que acontecem com as mulheres hoje em dia é porque muitas vezes depende totalmente dos maridos. E quando esse se vai, quando há uma falta, e quando eu estou falando em falta aqui, eu não estou falando só da pessoa morrer, não. Quantas pessoas ficam em casa? Tem um estudo que não é bíblico, mas faz sentido o que o coach diz. Ele diz que casamento não é um bom negócio para as mulheres. E eu discordo em partes, mas há algo a ser aprendido aqui. As mulheres normalmente param para engravidar e ficam os primeiros anos, né, normalmente cuidando das crianças, e elas param no mercado de trabalho. E os homens continuam. E em 1974, aqui nos Estados Unidos, foi que as mulheres começaram a ganhar no mesmo patamar que os homens. Imagina, é um atraso. Então, quando a mulher volta para o mercado de trabalho, quando volta, ela já está bem atrasada e ela vai ganhar menos, porque ela tem que se atualizar. Algo que eu sempre falo para minha filha, que eu acho que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Antes de você engravidar, tenha uma profissão, tenha algo que você possa fazer em casa. Sabe por quê? Porque é muito mais importante cuidar dos nossos filhos, sim, é maravilhoso poder cuidar deles, mas você não fica 24 horas depois que a criança vai para um daycare, para o jardim da infância, você não fica o tempo todo em função delas. Então, depois que elas atingem uma certa idade, comece a fazer algo. Aprenda a fazer uma unha, uma depilação, escova de cabelo, principalmente no Brasil, mas tenha uma atividade remunerada para você. As estatísticas dizem que nós mulheres vivemos 5 anos a mais em média do que os homens. E se seu marido se for, ou por traição, separação ou por morte, você tem alguma reserva? Você tem muitos casais que não têm um plano, né, um seguro após morte, e muitas mulheres ficam amarguradas e às vezes até culpando Deus. Eu gostaria de falar sobre a mulher de Provérbios. Inclusive eu quero ler um versículo que me chamou a atenção quando eu lia hoje. Ele diz assim: ela fala que ela faz muitas coisas, que ela dá ordem à sua serva. Quer dizer, essa mulher virtuosa aqui, ela tinha o próprio negócio dela. Ela contribuía na casa, ela fazia várias coisas. E quando a gente lê aqui, a gente tem a impressão que é a Mulher Maravilha, mas não é. É falando das tarefas que elas faziam, né? Cada dia uma coisa, não é todo dia tudo. Mas algo interessante aqui no versículo 16 diz assim: examine uma propriedade, adquira, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite.
Então eu quero deixar algo aqui para as mulheres, especialmente. Tenha uma renda. Passar da fase dos seus filhos, ou se prepare para que você possa fazer alguma coisa enquanto o bebê dorme, enquanto, né, ele está sentado ali. Tem que fazer um pão de queijo, tem como fazer algo. Mas não fique 100% dependendo dos outros. Porque a Bíblia diz que Deus derrama chuva sobre o ímpio e o pio, sobre o crente ou descrente. Então, seja essa pessoa que contribui. Seja essa pessoa que compra o necessário, seja essa pessoa que administra o que você tem, se o seu marido, se o seu companheiro não é bom em finanças, seja você a ser administradora. Porque necessariamente não tem que ser o homem a ser o que controla as finanças. De repente você é melhor. Eu falo que aqui em casa o meu marido tem muitas qualidades, eu sou muito ruim com computação, ele é muito organizado com outras coisas, mas no que vem pro dinheiro eu tenho uma visão. Eu não sei se eu vim de uma família onde meu pai era um empresário, todo mundo na minha família montou negócio, eu comecei um negócio com 18 anos, então a gente tem uma visão, né? Ele trabalhou em escritório a vida inteira, né, ele trabalha na área de informática, então a parte de comprar essas coisas eu tenho muito mais visão que ele, e eu sei que é difícil para os homens aceitar isso, mas é bom quando a gente chega num consenso. Você é melhor nisso, então vamos trabalhar em cima disso. E eu quero deixar esse recado. Há também muitas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, as mulheres às vezes casam com o americano e param de trabalhar. O meu marido ganha bem. Eu quero dizer algo nesse vídeo, que eu tenho visto muitos casos de mulheres frustradas, amarguradas com Deus, com a vida, porque plantaram algo errado. Às vezes vem um divórcio, às vezes o seu marido larga você por outra mulher e você sai sem nada. Quantos casos aqui a gente não vê? Pessoas que estavam andando em carrão, moravam numa casa sofisticada e às vezes o companheiro adquiriu isso antes de casar e as mulheres saem sem nada. Então, tenham algo para você. Seja uma pessoa que multiplica os bens. Seja uma pessoa que abençoa os outros. Tamanha a sua sabedoria para administrar. Quando Jesus falou, junta os pedaços, ele está falando de economia, de sabedoria para administrar o que tem. Você gasta à toa, você está sempre comprando um sapato, tá na promoção, tava... Não, a pergunta é, eu preciso disso. Eu estou levantando dinheiro para abrir um poço numa missão em Moçambique. E eu tenho pedido para várias pessoas e nós estamos quase levantando $7 mil, eu estou muito feliz com isso. Mas quando eu peço para as pessoas, né, eu tenho pedido para amigos, clientes, e eu vejo a resposta de cada, não, eu estou muito apertada, não. Aí eu falei, você não tem $10, você não tem R$10 para ofertar? E eu tenho visto a reação das pessoas. Uma amiga minha, eu chamei ela para ofertar no projeto, eu falei, olha, vai ser tão bom, essas crianças não têm água potável para beber. Isso tem me motivado, e não querendo mostrar algo que eu não sou, mas eu falei, se eu não levantar os 7 mil, eu vou doar minhas férias desse ano para esse projeto. E eu tenho batalhado, isso tem me feito bem. E essa minha amiga, eu falei para ela, vamos ofertar, oferta $30 se você não pode muito. E ela disse, eu não tenho. Na mesma hora ela me chamou para jantar fora. E eu tinha falado para ela do meu projeto, que se eu não conseguir o alvo, eu não vou ter férias esse ano. E não vou gastar com coisas de Natal para mim, nada. E eu virei para ela e falei assim, você não quer fazer um esforço, fazer um compromisso? Ela, não, da próxima vez. Então, quando nós doamos, nós multiplicamos. Quanto mais a gente dá, mais Deus abre portas. E algo tão interessante, eu participei de alguns sorteios, né? A gente tem um grupo de mulheres aqui. E eu ganhei uma massagem de $150, hoje eu ganhei um livro, e 2 vezes em seguida. E eu comecei a perceber, à medida que a gente doa, Deus vai multiplicando. Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Hoje, se você não tiver o seu marido, não tiver o seu pai, o seu irmão, você consegue se manter? Que isso seja um desafio. Porque muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a nossa vida emocional é um desastre, não é por falta de oração. Você talvez até é uma pessoa que ora, mas você não sabe lidar com o dinheiro. Começa a ver vídeos na internet, a fazer classes de ensinamento, porque o dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas a falta dele traz muito problema. Não ame o dinheiro ao ponto de perder, mas não deixe
que a falta dele faça de você um peso na vida dos outros. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor possa olhar para nós como a mulher aqui de Provérbios. Ela era feliz, ela se alegrava com o sustento dela. Ela não estava pedindo todo dia o dinheiro para o marido. Então, mulheres, principalmente vocês, comece a pensar em algo para produzir. Ah, eu não tenho nenhum curso, fiquei a vida inteira. Faz uma unha, faz um pão de queijo, você cozinha bem. Eu não sei, costura, vai cuidar de um idoso. Mas vamos ser pessoas que no final do dia, a Bíblia diz aqui que a mulher de Provérbios, ela era uma mulher virtuosa, ela era honrada, ela dormia feliz. De repente na sua vida, às vezes não é nem tanto mais oração, não desprezando o poder da oração que a gente tem que ter, mas às vezes você é uma pessoa que ora muito, mas não tem sabedoria para lidar. Às vezes o seu casamento é um problema porque você é a pessoa que joga o dinheiro pelo ralo. E isso vai trazer problema. Então que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos abençoe de tal maneira, com uma mente inteligente, com uma decisão em trabalhar, em produzir, em servir os outros, porque de uma medida tão grande que o Senhor possa nos abençoar, que a gente vai transbordar. E eu quero dizer algo, é muito bom servir, é muito bom abençoar os outros. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.